Eu fiz um plano para conseguir a minha terceira fonte de renda utilizando o YouTube. E para isso eu tive que entender algumas coisas, como por exemplo, o tema que eu ia falar nesse canal, os formatos que eu iria criar, a frequência dos vídeos que eu iria postar e as formas que eu utilizaria para monetizar o canal. Eu cheguei nesse plano aqui que vocês estão vendo. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que foi pensado em cada uma dessas etapas, por que que eu pensei desse jeito, por que eu vou utilizar esse formato e como que eu vou chegar nessas formas de monetização. Eu espero de verdade que esse vídeo possa inspirar, te dar direcionamento, talvez te dar clareza, beleza? Bora lá. Então eis aqui o meu plano e agora a gente vai passar por cada ponto aqui para que você entenda o que que eu pensei, tá? Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o tema, tá? Eu pensei muito nisso, tá? E por quê? Porque o problema do nicho, só para você entender, eu já tenho outro canal onde eu tenho um nicho muito bem definido. E o problema de ter um nicho, na minha percepção, é que muitas vezes você enjoa, entendeu? Você enjoa de falar daquilo, você vai desenvolvendo interesses em outras coisas e você fica um pouco preso. E aí, nesse canal que leva o meu nome, eu não gostaria de ficar tão preso, mas também não gostaria de ficar falando coisas aleatórias, né? Porque, cara, é muito mais difícil funcionar desse jeito. E como meu plano é ter uma fonte de renda com esse canal, eu precisei definir. Só que eu não defini um nicho, eu defini um guarda-chuva, digamos assim, né? Onde debaixo desse guarda-chuva existem alguns interesses que eu tenho, que são esses aqui. Então, YouTube, por exemplo, cara, eu já estudo há muito tempo YouTube por conta do meu outro canal, né? Que eu preciso utilizar para fazer um negócio com ele. Finanças é uma parada que eu também estou estudando. Por quê? Porque à medida que eu vou ganhando mais dinheiro, eu preciso entender como gerenciar esse dinheiro, para onde que eu invisto, onde eu faço esse dinheiro render, onde eu faço esse dinheiro trabalhar por mim, certo? E também desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que é impossível você crescer financeiramente se você não se desenvolver pessoalmente, né? No sentido assim, cara, não vou ficar tendo vídeos de coach, mas, cara, você precisa entender que às vezes você precisa desenvolver habilidades. Cara, o microfone tá baixo, né? Desenvolver habilidades. Você vai precisar aprender novas coisas. Eu acho que isso também está atrelado a todas as outras. Então, de certa maneira, né, de certa forma, eu acredito que esses interesses e essas habilidades que eu vou desenvolvendo serão úteis para todos vocês aqui, né? Então, por isso que eu defini que seria um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva teria 3 grandes temas, né? Claro, um interligado no outro ali. E aí, um ponto importante, né? Eu não vou me posicionar como especialista no assunto. Primeiro, eu não me acho especialista em nenhum desses assuntos. Então, até porque eu tenho um canal onde eu sou especialista de uma profissão que eu faço há 6 anos, todos os dias. E eu gostaria de algo que, por que não documentar? Por que não compartilhar aquilo que eu estou aprendendo? Por que não fazer as pessoas evoluírem junto à mesma medida que eu vou evoluindo? Então, o YouTube é um assunto que eu estudo há mais de 3 anos, tá? Mas por que não vou me posicionar como especialista? Porque tem vários especialistas aqui no YouTube, né? Então, em vez de eu simplesmente posicionar como mais um, eu vou me posicionar como um cara que está documentando a jornada, né? Finanças, a mesma coisa, desenvolvimento, a mesma coisa, porque são 3 coisas que eu estou fazendo neste momento, tá certo? Beleza, definido isso, eu tenho um caminho, né, pela frente. E aí, um ponto importante é definir o que eu vou falar no canal, pelo menos os temas que vão me nortear. Agora eu preciso entender também os formatos, tá? Aqui, ó, os formatos. E aí os formatos, só para você entender, tá? Não é formato no sentido assim, vou fazer vlog, vou fazer isso. Não é formato nesse sentido. É formato que eu defini lá, que existem 3 tipos. Eu até poderia colocar, em vez de formato, acho que caberia até melhor aqui, tipos, né? Eu poderia até mudar. 3 tipos de vídeo aqui. Por quê? Tem os vídeos que eu vou fazer que são vídeos SEO, que são vídeos pesquisáveis, ou seja, eu vou resolver um problema específico da pessoa. Por exemplo, vou te dar só um exemplo, tá? Como fazer uma thumbnail no Photoshop. Eu vou lá, isso é SEO, certo? Eu vou, e de cauda longa, eu vou resolver um problema específico. Como ganhar dinheiro com o YouTube? Isso é uma pesquisa, SEO. E aí eu vou fazer esse tipo de conteúdo, por quê? Porque são conteúdos evergreen,
atemporais, que sempre vai ter alguém pesquisando. Então você vai criando uma bola de neve no seu canal, que vai fazendo com que, à medida que você vai posicionando vídeos pesquisáveis, você vai tendo visualizações recorrentes, até mesmo quando você não posta mais, que é o que aconteceu no meu primeiro canal. Por quê? Porque a gente faz muito SEO lá. Então, é um conteúdo, pensando no comportamento da pessoa, cara, sensacional, fundamental para qualquer canal que quer ser um negócio. Um canal que quer ter um negócio, quer ter visualizações constantes, não só isso. Quem você quer atrair. Só que aí tem um porém. Não dá para você ter um canal só com SEO. As pessoas vão chegar por meio desse conteúdo, vão te conhecer por meio desse conteúdo, só que para que a pessoa volte e assista você novamente, aí você vai precisar criar, no meu caso, conteúdos estratégicos. Por isso que eu pensei nesse tipo de conteúdo. O que é o conteúdo estratégico? Também é um conteúdo que as pessoas têm interesse, mas elas não estão pesquisando ativamente por eles. Elas precisam dele, mas muitas vezes nem sabem que precisa. Então, esse tipo de conteúdo aqui é o conteúdo que vai fazer esse cara do SEO voltar para me assistir. São conteúdos um pouco mais avançados, às vezes que vão expandir a consciência do cara, vai trazer um vídeo que não é tão técnico, mas vai dar direcionamento, vai dar clareza, né? Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque a parte estratégica também conta. Então, vídeos no estilo estratégico, né? Então, quando eu falo estratégia, no sentido assim, a estratégia para crescer no YouTube, não é isso? É o tipo de conteúdo. Beleza? Se vocês quiserem, né, vocês pedem aqui nos comentários, eu queria entender melhor sobre esse tipo de conteúdo, esse conceito que você está trazendo. O que é um conteúdo estratégico, de fato? Tem como explicar? O que é um conteúdo de conexão? Cara, são os conteúdos mais de opinião, onde você vai conhecer mais o Alan, sabe? Tipo, a opinião do Alan, o que ele pensa sobre isso, qual que é a perspectiva dele sobre isso. Então, por exemplo, qual que é a perspectiva dele sobre ganhar dinheiro no YouTube? Então, tudo isso tem a ver com valores, princípios, o que você acredita, a tua visão, né, de mundo, a tua visão sobre aquele tema, porque isso vai conectando, vai trazendo pessoas para conhecer o Alan de forma mais pessoal. Então, isso traz conexão. Então, aqui eu estou trabalhando frentes que eu considero frentes completas, né? Então, eu vou ter conteúdos que as pessoas vão me alcançar por SEO, descoberta total, tá? E, de certa forma, qualificação, porque há uma intenção muito grande nesse tipo de conteúdo. Vou construir conteúdos estratégicos que tem a ver em fazer essas pessoas voltarem no canal para me assistir, e depois que voltarem, elas têm que se conectarem comigo. Elas têm que ser fidelizadas. E como que eu vou fidelizar essas pessoas? Cara, trazendo um pouco mais dos meus valores, meus princípios. E aí pode ser que aqui eu perca algumas pessoas também, porque, não me conecto com o Alan, mas o conteúdo dele é muito bom aqui. Então, tá tudo certo. Então, a ideia dos tipos de conteúdo, eu selecionei 3, porque, cara, eu quero trabalhar o ciclo completo, identificando já no meu outro canal alguns gaps. E esses gaps podem ser supridos com esses tipos de conteúdo aqui. Não vou focar só no recomendado, não vou focar só no pesquisável, não vou focar só em trazer pessoas novas. Vou focar também nas pessoas que estão aqui. O que essas pessoas que já estão aqui, que vieram por meio de um vídeo, né, que atraiu elas, o que elas querem ouvir? Qual que é o próximo passo delas? Então, aí que vai entrar o estratégico. Não sei se ficou claro essa parte, mas para você entender, vão ter 3 tipos de conteúdo aqui no canal. E aí, tendo esses 3 tipos de conteúdo, eu tenho um calendário muito bem definido, né? E aí entra também a parte de frequência. Deixa eu até trazer um pouquinho mais para o lado aqui. E essa parte aqui também é bem importante, até mesmo para você entender o contexto, né? A minha ideia era, o ideal, tá? Postar todos os dias. E quando eu falo todos os dias úteis, né? De segunda a sexta. Vídeo todo dia, exceto final de semana. Só que tem um ponto. Para que eu consiga postar todos os dias, a minha agenda ela precisa estar mais livre. E hoje minha agenda não é livre. Por quê? Como vocês viram no título e na capa, eu estou tentando criar minha terceira fonte de renda. Esse é o plano para isso. Só que, cara, eu já tenho outro canal no YouTube, que é um negócio que eu tenho. Lá eu atendo clientes, lá eu vendo os meus cursos, então tem que responder aluno, tem todo um negócio por detrás. E eu trabalho também numa agência, né, de publicidade, onde eu trabalho como analista de mídia, né? Então eu faço anúncios para grandes empresas grandes mesmo. Então, eu preciso conciliar esse plano com tudo isso.
E aí, o que eu pensei? Cara, primeira coisa, não dá para ser vídeos super produzidos. Não dá para ser vídeos super bem planejados, no sentido assim, puta, vou fazer um baita roteiro, vou pensar em cada palavra que eu vou falar, porque vai dar muito trabalho e eu não vou conseguir manter uma frequência. Então, eu já defini que nesse canal aqui, vai ter que ser vídeos mais simples. E eu não consigo pensar em um formato, né, uma forma de entregar isso que não seja num formato mais de conversa, onde o meu roteiro vai ser bullet points, ou seja, pontos que eu vou tratar naquele vídeo, e eu vou simplesmente trazer conversa aqui com você. Ou então, se for SEO, né, mais técnico, tutorial ali, que também não dá trabalho, nem de planejamento, nem de execução de fato. Porque eu já entendo dessas coisas. Daria trabalho se eu não entendesse o que eu estava fazendo, por exemplo, né? Aí eu teria que estudar para saber como fazer um bom tutorial. Mas nesse caso aqui, vai ser mais um formato conversa mesmo, né? Trazendo insights, se enquadrando nesses 3 tipos de conteúdo que eu falei. É a única forma de eu conseguir. Então, eu vou tentar de pelo menos 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Esse é o mínimo que eu vou fazer. O ideal seria eu conseguir postar todos os dias. Se eu conseguir, vai ter vídeo todo dia. Mas o mínimo é 3 vídeos por semana, num formato mais simples, para que eu dê conta disso. Agora, o ponto é, tá, esse é o plano para você conseguir criar a sua fonte de renda. O ponto é, como que eu vou monetizar essa parada? E aí, a gente chega na parte de monetização, que eu vou até dar uma reduzida, senão não vai caber aqui. Então, beleza. Monetizar o canal. Como que eu vou fazer isso? Eu tava dando uma olhadinha já, porque tem algumas funções, por exemplo, o YouTube Shop. E aí eu percebi que muitas dessas opções, cara, só vai dar se eu conseguir bater os 1.000 inscritos e as 4.000 horas, que são os requisitos que você precisa para monetizar o seu canal com o AdSense. Aí você fala assim, Alan, você nem colocou o AdSense aí? Por que eu não coloquei o AdSense aí? Eu vou considerar o AdSense como uma renda extra, sabe? Eu não tô contando com ele. E por quê? Porque ele varia muito, né? Ele muda muito a quantidade de grana que você faz por mês. E ele é muito estável. Então eu não quero depender de uma coisa dessa. Só que ele é uma parada que vai acontecer naturalmente à medida que alcançar as 1.000 horas, as 4.000 horas e os 1.000 inscritos. Ele vai acontecer naturalmente. Só que eu não vou contar como uma grana, vai ser só uma renda extra mesmo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir essa meta aqui. E aí, para isso, eu peço a tua ajuda. Se você curte aqui os vídeos que eu venho trazendo, se você quer acompanhar essa jornada, e não só isso, aprender, ter insights à medida que eu vou avançando nessa jornada, cara, dê essa força. Curte esse vídeo, se inscreva no canal e assim você me ajuda também a realizar esse plano. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vender produtos como afiliado no Shopping, utilizando o Google Shop, ou Google Shopping não, né? O YouTube Shopping, porque é uma função relativamente nova e eu acredito muito nela porque ela facilita a jornada de compra. Sendo dessa área de marketing, eu sei que quando você facilita a jornada de compra, a tomada de decisão, você vende mais. Então, por mais que a taxa, né, de comissão seja menor, cara, a taxa de conversão é maior, então talvez você ganhe no volume. E você tem muito menos trabalho, você não precisa entregar nada, você não precisa fazer nada, você simplesmente vai vincular o produto lá e tá tudo certo. Então, vou utilizar isso como uma fonte de renda. E quais produtos? Cara, tudo. Por exemplo, algum livro que eu tô lendo e tá mudando a minha vida, tá me ensinando alguma coisa, eu vou indicar. Os produtos que eu utilizo, por exemplo, o microfone. Tem esse outro microfone aqui, ó, que eu utilizo também. O microfone que eu tô utilizando. Tem a minha webcam, o meu computador, a minha iluminação, a minha tela, tudo que eu utilizo para o trabalho ou qualquer outra coisa que eu estou utilizando, que eu comprei e gostei, eu vou recomendar aqui, né? Se for útil para minha audiência. E também vou vender algum serviço. Que serviço? Fala, não sei ainda. Não sei que serviço ainda, mas eu, obviamente, vou vender algum serviço aqui. Não sei qual que vai ser a necessidade, a demanda do público que vai me acompanhar, mas, obviamente, eu vou monetizar isso também. E também vender algum infoproduto. Eu só não tenho certeza se eu vou criar algum infoproduto, porque eu já tenho outros infoprodutos lá no outro canal, né? Com meu irmão. Ou se eu vou simplesmente me afiliar
a produtos. Eu não vou me afiliar a qualquer produto na Hotmart, não. Eu conheço alguns criadores de conteúdo, por exemplo, pessoas que entendem muito de YouTube. Eu vou falar com essas pessoas, porque são pessoas que eu sou aluno, que eu comprei o curso, e ver se eles abririam, por exemplo, para mim, a afiliação do produto deles, e vou divulgar um produto que eu sou aluno, que eu confio, que eu sei que é bom, para não recomendar qualquer porcaria, entendeu? E se eu não conseguir, aí talvez eu acabe criando o meu próprio infoproduto, mas isso é uma ideia mais para o futuro. Eu quero fazer as coisas um passo de cada vez. Então, primeira coisa, eu quero conseguir essa métrica aqui, né? E depois vou focar bastante no YouTube Shop, beleza? Então, essa é a minha forma, esse é o meu plano de conseguir minha terceira fonte de renda com esse canal aqui. Sem muita pressão, sem ficar botando metas muito ousadas. E o principal, cara, trabalhando com simplicidade e com honestidade, tá? E dando tempo ao tempo, tendo disciplina, persistência, até essa parada aqui funcionar, beleza? Com isso eu peço teu apoio. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, esse formato de conteúdo, eu peço para que você comente aqui, e assim você vai me ajudando a me direcionar também, né? Tipo, o que vai estar funcionando, o que não tá funcionando. E é isso. Um abraço. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Até a próxima. Tchau.